Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um patrocínio da 1xBet, que é uma empresa bookmaker que garante a vocês grandes ganhos e pagamentos rápidos. Temos aqui o nosso cupom promocional exclusivo para vocês, Godoy1x, dá para vocês bônus em dobro. Muito fácil você fazer o seu cadastro, o link está na descrição do vídeo, também no nosso comentário fixado. Você faz o cadastro, faz o seu download, tem aí 1xBet no seu celular e, claro, aproveita na hora de fazer o seu depósito, aproveita com o nosso cupom promocional exclusivo Godoy1x. Você vai depositar 50, retorna 100, deposita 150, retorna 300, até R$ 1.500. Você vai garantir aqui com o nosso cupom e faça o seu palpite vencedor. Sexta-feira, hoje, tem um jogo entre PSG e Montpellier, mas também, claro, você pode aproveitar os jogos do final de semana, entre eles a decisão da Copa Libertadores entre Fluminense e Boca Juniors. Link na descrição do vídeo, nosso comentário fixado, aproveite tudo na 1xBet. Bom, galera, no vídeo de hoje nós vamos falar aqui, acabou saindo aqui na mídia, estou compartilhando aí com vocês, ó, em contato constante por De La Cruz, Flamengo mira outras 3 posições para 2024, entenda. O texto é dos colegas da imprensa, do Cauê Mota e do Fred Gomes, tá lá no site do GE, falando um pouco sobre essa formação, reformulação, enfim, como queiram, essas contratações do Flamengo para a temporada de 2024. Antes de nós darmos a nossa opinião aqui, passando rapidamente pela matéria, eles até falam, né, o comando do futebol deseja um lateral esquerdo em condições de brigar com posição com o Ayrton Lucas, um volante com poder de marcação e mais um zagueiro. E aí, durante aqui a matéria, né, eles vão falando, aí tem outras carências, outras posições prioritárias são a lateral esquerda e a zaga. O Flamengo já decidiu que não renovará o contrato de Filipe Luiz e por isso busca um jogador que tenha condições de brigar pela titularidade com o Ayrton Lucas. Na zaga, Rodrigo Caio também não terá seu contrato renovado, enquanto o Fabrício Bruno, valorizado, deseja deixar o clube na próxima janela. Léo Pereira é outro que recebe propostas e sondagens frequentemente. Além disso, tem convivido com lesões. Diante desses fatores e da idade avançada de Davi Luiz, o clube vê necessidade da contratação para o setor. E aí, né, vai falando ali, e é interessante, né, até deixo aqui, enfatizo lá, outras posições prioritárias são a lateral esquerda e a zaga. Quando a gente acaba falando um pouquinho aí, obviamente a gente vai falar sobre o De La Cruz, pedir só para vocês deixarem o like, deixa a curtida de vocês, que é muito importante, claro, se inscrever pra gente acompanhar aqui as notícias, informações, análises e opinião sobre o nosso Flamengo, beleza? Não esqueça de deixar a sua inscrição, seja bem-vindo. Quando a gente fala nessa temporada, para a temporada de 2024, sobre contratação diante dessa temporada de 2023, não acaba sendo mais aquele caráter de contratações pontuais para reforçar o elenco. Não é. A realidade não é essa. Né? Se a gente falar sobre a necessidade do Flamengo, é praticamente um time. Não pela unicamente a capacidade técnica, não, mas aquele cara ali num time mais organizado ele pode render e tal. Só que tá muito na fantasia. Tá muito na fantasia. A carência, ela tá enorme. Muita gente passando por uma crise técnica nesse time. Agora, é aquilo. Tem a tal, por isso que a gente tem que lembrar disso. Existe a tal crise moral dentro do Flamengo. A crise moral de dentro do Flamengo, a crise comportamental que vem de dentro do Flamengo, né? Então isso também é muito importante, né? Não adianta vir grandes jogadores e eles serem contaminados, né, por essa, né, do Flamengo, dessa crise moral. E aí eles vão ser os próximos a ter as mesmas atitudes, a ter a mesma mentalidade. Essa mentalidade que não é uma mentalidade vencedora, é uma mentalidade protetora, que eles acabam sendo coniventes, né, dessa mentalidade. Eles são cúmplices da mentalidade dos chefes deles. Então é o seguinte, quando a gente fala sobre, precisa de contratação, tá numa seara que não precisa só, como diz aqui, né, de um zagueiro, de um lateral esquerdo, porque se para nisso, de um volante, a gente vai falar substituto do Arrascaeta com muitas aspas, porque falta vergonha na cara amigos da mídia falarem de substituto do Arrascaeta. Eles não estão querendo se comprometer com parte da torcida do Flamengo que vai ficar pé da vida e é por falta de personalidade, pra querer ganhar like, querer ganhar inscrição. Ele fala, não, porque eu substituto uma ova. Hoje, se o Flamengo contrata um cara que tem uma capacidade técnica de desenvolver o jogo, ele no mínimo tem que jogar do lado do Arrascaeta, se ele não for o titular e o Arrascaeta ser o reserva, pro Arrascaeta se tratar. Então esse substituto do Arrascaeta, na verdade, ele pode ser um tratamento pro Arrascaeta, porque se o Arrascaeta não tiver 100%, se o Flamengo não der pro Arrascaeta a capacidade ali pra ele se tratar, pra ele melhorar, pra ele, enfim, ele não vai jogar.
Então não é nem um substituto mais do Arrascaeta, no mínimo um parceiro, porque tem vaga. E aí entra na casa do De La Cruz. Começando pelo De La Cruz, a gente sabe que o Flamengo, né, na janela passada, buscou o De La Cruz, tentou o De La Cruz, conversou com o atleta, convenceu o atleta. O De La Cruz quer de fato jogar no Flamengo, financeiramente é bom pro De La Cruz jogar no Flamengo e tal. E aí quando o Flamengo, após ir no atleta, que o Flamengo também está fazendo isso, ele primeiro tá indo no atleta, depois ele tá indo no clube. Quando ele foi no clube, quando ele foi no River Plate, é evidente que o River Plate, apesar de ter 50%, né, sobre ali o domínio, né, do contrato do De La Cruz, o River Plate que comanda essa operação, né, de venda, é com o River Plate. E aí o River Plate chegou e falou, não vou vender para um rival direto. No caso da Libertadores. Então, se for para vender para esse clube, né, para um time que está disputando ali, que postula junto, vou fazer o seguinte, vamos na multa. É quando até o Marcos Braz cita, né, sentar na multa e tal, e aí o Flamengo, não, as coisas não andaram, mas o Flamengo segue conversando, né, inclusive nessa matéria fala que o Flamengo segue conversando com o atleta, segue se reunindo ali com os agentes do atleta, que possivelmente, né, o Flamengo ele vai buscando esse convencimento e esse ajuste para ele ser o reforço de 2024, na minha opinião, olhando hoje para o cenário do Flamengo, é no mínimo para jogar junto com a Arrascaeta, mas sem dúvida nenhuma é um jogador ali, né, que apesar de não ter características tão semelhantes, ele é um jogador versátil, que é um jogador de chegada, mas enfim, não adianta o De La Cruz, como qualquer outro atleta, chegar ao Flamengo e se contaminar com o que hoje está o Flamengo. Mas de qualquer forma, é evidente, né? Tem até se destacou muito bem agora no final dessa... Desde que o Flamengo praticamente, né, entrou nas conversas com ele, jogando bem no River Plate, voltando a ser um jogador muito ativo, voltando a ser um jogador muito determinante no River Plate, marcando gols, assistência. Ele estava sendo o cara ali do River Plate. E na seleção uruguaia também tem ido muito bem, fez gol até contra o Brasil, né? No jogo mais recente da seleção uruguaia, vencendo o Brasil. Mas de qualquer forma tem sido um jogador que tem mostrado que está conseguindo jogar, está reagindo a uma lesão a mais recente, a lesão passada, mas a mais recente, que de qualquer forma acaba abreviando e acaba limitando algumas condições do atleta, mas ele parece que está retornando a um dos seus melhores momentos. E aí, sem dúvida nenhuma, seria um desses reforços do Flamengo. E aí, passa até pelo texto, falando de zaga, não sei o quê, falta, na minha opinião, é aquilo, né? Imaginando que os colegas escrevem essa matéria, que a gente não tá para fazer nenhum juízo de valor, mas acreditando que eles escrevem essa matéria porque, né, é aquilo, a gente escreve de acordo com a passagem da informação, né, a apuração, enfim, a fonte, etc. Não ter lateral direito, não cita lateral direito, na minha opinião, é um absurdo o Flamengo passar mais uma temporada sem um lateral direito que, no mínimo, você saiba ali do que ele vai entregar e que esteja, né, é esquisito. É esquisito o Flamengo continuar ignorando. Na própria matéria fala de um lateral esquerdo, porque o Felipe Luiz, né, não vai continuar, de um lateral esquerdo para disputar a posição ali com o Ayrton Lucas, ok, beleza? Mas não ter um lateral... Porque o lateral direito não é nem para disputar, porque é uma posição que não disputa. A carência, ela é grosseira, é visível. Até mesmo para quem aposta, se o Flamengo aposta até no Wesley, até mesmo para apostar no Wesley, é bom você ter um lateral direito que você saiba o que ele pode entregar com mais regularidade, que não é o caso do Wesley, até mesmo pela idade, mas mesmo se o Flamengo apostasse no Wesley, você precisa desse lateral para que até cubra e proteja, em aspas, o desenvolvimento de um garoto que nitidamente não está pronto, não está preparado. Tá precisando se preparar, tá precisando estar pronto, errando, e a gente sabe que no Flamengo que a margem de erro em determinadas posições, e com determinados jogadores, ela é muito pequena. Então até mesmo pensando nisso. Fala da saída do Fabrício Bruno, sim. O Fabrício Bruno já tem um tempo que a gente sabe, né, que é aquilo, se tiver uma proposta para a Europa, o Fabrício Bruno tem esse desejo, tem esse sonho, beleza, essa meta na carreira de sair do Flamengo, sair do futebol brasileiro e jogar na Europa. Ok, só uma curiosidade que eu tenho. Nós praticamente não vimos taticamente, né, o Fabrício Bruno inserido num contexto do Flamengo marcando alto. Seria interessante nessa passagem especificamente desse atleta no Flamengo, como seria o seu comportamento, o seu rendimento do Flamengo marcando alto, marcando lá em cima, porque ele é um cara que cobre o espaço muito bem, muito veloz. Talvez ele iria se destacar ainda mais nesse contexto, né? Não vimos, não depende unicamente dele, você não pode fazer uma proposta de uma marcação alta por causa de um jogador. É um modelo de marcação que para funcionar e funcionar bem precisa dos 11. Evidentemente, com a galera lá da frente não tem a menor condição de marcar alto, marcar forte, marcar intenso, porque eles não fazem nada disso. E aí o Fabrício Bruno ia precisar correr para trás junto com toda a galera defensiva, então até mesmo por isso nenhum treinador
exceto questões pontuais, um jogo, faz uma marcação alta, uma marcação ativa, uma marcação intensa, porque os caras lá não são altos, não são intensos, não são ativos. Então não deu pra ver, tem uma certa curiosidade. E o que mostra muito do Fabrício Bruno, principalmente agora no Flamengo, é a sua falta de capacidade da criação, de construir, e é necessário. E vai ficando evidente que ele tem esse problema na construção, ele tem esse problema no início ali, né, de conseguir criar, de buscar essa verticalidade. Falta riqueza, falta mais traquejo, e aí vai ficando cada vez mais evidente que e aí vai perdendo confiança, as circunstâncias não são as favoráveis, o conjunto, enfim, aquilo tudo que a gente já sabe. Quando a gente fala muito, é muito complexo. Quando a gente fala muito sobre contratação hoje no Flamengo, esqueça aquela contratação pontual. Precisa de volume. Precisa, porque no mínimo precisa dar uma chacoalhada. Já que o Flamengo não se desfaz, então precisa deixar o elenco maior para o técnico ter mais possibilidades, para a gente não ver, não ficar refém do que a gente vê, essas circunstâncias do Flamengo, que vai apostando por causa do passado, os caras não vão entregando e vai ficando nisso, nesse círculo aí, né? Então é isso, galera. Um forte abraço a todos vocês, continue se cuidando, a gente vai se vendo por aqui, um abraço a todos, tchau, tchau.